ficar o máximo possível em casa. Vamos lá, Michel. Faz um pouco pro teu amigo. Se apresenta pra galera aí. Tem muita gente que não te conhece, não sabe quem é você. Dá um oi pro pessoal aí. Bom. Eu sou o Michel, né? Eu trabalho com evento desde cedo na minha vida. Comecei a trabalhar com evento quando estava no ensino médio ainda. Eu fazia as festas para a galera viajar no final do ano, né? As festas de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Então eu comecei a fazer as festas nesse tempo. Depois de um tempo também, aí eu acabei parando, entrei para a faculdade, entrei para fazer economia e fazer direito. E quando eu estava faltando para formar um ano, eu decidi abandonar tudo para trabalhar exclusivamente com evento. Comecei com um amigo meu aqui em Juiz de Fora. A gente trabalha com uma festa com um público específico, né? Que é o público LGBT, que a gente faz as festas aqui durante muitos anos. E me convidaram para produzir as festas que eles faziam, né? Depois de 3 anos com a empresa aberta, eu acabei me desligando da empresa com que eu trabalhava para tocar exclusivamente em termos de formatura, né, a aquarela. Hoje eu tenho meu sócio, que é Orlando, e também faço as festas de festas com venda de convite. Esse sou eu profissionalmente, né? Legal. E tu tá há quanto tempo na aquarela? A aquarela tá fazendo esse ano 10 anos. 10 anos? Faz 10 anos, 10 anos. A gente tá comemorando esse ano. Não sabia que tinha esse tempo todo não, cara. Bastante. Um quarto da minha vida já é... Já tem uma experiência já é aquarela. Boa, né? Temos uma experiência. Sabia que tinha que ser tudo não. Então, Michel, a pergunta que não quer calar, velho. O que é a Beforme? Tem muita gente, até eu mesmo sou de pouco conhecimento em relação à associação. O que você pode passar para a gente? Vou passar para o pessoal que está aí. Durante muitos anos, o mercado de formatura ele foi explorado de uma forma onde não havia nenhum tipo de procedimento ou principalmente de respeito ao cliente final, né? Existem muitas empresas sérias no mercado hoje. E assim, durante esses muitos anos para trás, pelo mercado de formatura ter um cliente que não fica no mercado, o Renan também está aí, a da Viva, Volta Redonda. Durante muito tempo, assim, o cliente é um cliente que ele não fica no nosso mercado, não é igual aquele cliente de loja, que a loja fica física ali, e aquele cliente provavelmente pode comprar várias vezes naquela loja uma roupa para ele durante o seu tempo de vida. O nosso negócio, ele é um nosso negócio que tem início e fim, né? Então, nessa questão de início e fim, ele não é um cliente que provavelmente vai comprar 2 formaturas ou vai aderir a 2 formaturas, né? Ele acaba entrando para uma faculdade, cumpre essa faculdade e acaba se formando. Então, assim, eu falo que o mercado de formatura ele sempre foi explorado igual Serra Pelada. Cada um chegava, explorava do jeito que queria, né? E aí acabava saindo do mercado ou indo embora para outros mercados enfim, acabava não ficando por falta de gestão, por falta de não saber lidar com aquele tipo de negócio, porque para você fazer uma festa de formatura, para você, entre aspas, né, começar um evento de formatura pode ser muito simples, né? Pode parecer muito fácil, só que não é. Então, muitos aventureiros acabaram entrando e alguns anos atrás, eu sempre participo, existe um fórum em São Paulo que chama Fórum de Formatura, né? Ele foi o ano passado na sua 10ª edição. Então tipo já há alguns anos... Tipo uma feira esse fórum, né? É uma feira. Fica dentro da Fotografar, tá? Tem muito fotógrafo que nunca ouviu falar dessa feira, que nem conhece, não sabe nem que existe. Tem muita gente que nem sabe que existe esse tipo de evento em relação à fotografia de formatura, entendeu? Tem. Na verdade, ele é uma feira aberta a todo profissional de fotografia,
é uma feira de fotografia, e dentro desse fórum, dentro dessa feira, você tem o newborn, você tem casamento, e há 10 anos eles vêm fazendo formatura, tá? Então, assim, durante muito tempo, eu sempre ouvia falar de uma associação no sul do país, de empresas de formatura, onde as empresas de formatura, elas lá no sul se reuniram, né? E essa união das empresas de formatura que existia em determinado estado do sul, ela meio que normatizava os preços, né, para ser passado para o cliente. Então, assim, eu vejo isso com outros olhos, né? Quando você tem um grupo de empresários e eles precificam o preço, eu não, né? A lei dá nome disso para uma outra coisa. E aí, há uns 3 anos atrás, eu fui num evento em Poços de Caldas. E esse evento em Poços de Caldas, ele foi um evento que ele chamava Network, né? Para empresas de formatura, que trabalham em formatura, fazerem um network em relação entre eles. A partir dali, a gente começou a perceber que existiam muitos empresários sérios no mercado, né, que estavam muito preocupados com esses aventureiros que chegavam para o mercado, exploravam o mercado de qualquer jeito e saíam. Então, nós começamos num processo de amadurecimento da criação de uma associação. Hoje, para você ter uma ideia, o mercado de formatura, acredita-se, né, em números maiores, que o mercado de formatura deva circular de 3 a 3,5 bilhões de reais por ano. Tá? Esse é um número que se entende que o mercado de formatura deve se girar. Os nossos associados, hoje nós temos 65 associados, os nossos associados, o faturamento desses nossos associados anual chega a R$500 milhão. Tá? Então nós decidimos, fomos atrás, empresas sérias começaram a se associar, né, a buscar ter um mercado. O mercado de formatura, na verdade, ele não é um mercado, ele é uma indústria. Tá? E ele é uma indústria, e é isso. Só uma perguntinha, desculpa te cortar. Quando você fala 65 associados, você quer dizer para mim que são 65 donos de empresas de formatura no mercado hoje? Não. Hoje, de acordo com o nosso mapeamento que nós fizemos, existem 1.217 empresas que trabalham em formatura no Brasil. Uhum. Tá? Dessas 1.217 empresas, 65 são associadas nossas. Dessas 65 associadas, nós temos aí os grandes players estão com a gente, tá? São empresas que detêm uma fatia grande do mercado, elas são associadas da ABFOR. Então, assim, buscando uma prática transparente, buscando uma prática de qualidade, buscando uma prática de respeito ao nosso cliente, de respeito aos nossos fornecedores, de respeito aos nossos fotógrafos, cerimonialistas, gráficas, decidimos, né, se juntar a empresas sérias, que hoje, para ser associado da ABFOR, ele passa por um crivo bastante completo, a gente busca entender quem é a empresa, porque quem conhece o mercado de formatura sabe o que acontece no mercado de formatura. Então, assim, muitas vezes o cliente não sabe, mas você sabe quem são as boas empresas, você, por estar no mercado de formatura, você acaba sabendo quem são boas empresas que estão no mercado. Então, assim, nós, empresários, também sabemos quem são essas boas empresas. Então, hoje, para você ser um associado da ABFOR, você precisa ter no mínimo 2 anos de CNPJ. E por que 2 anos de CNPJ? Porque com 2 anos, já deu tempo dessa empresa que abriu entregar um evento. Tá? Já deu tempo para ela fazer algum evento. Então, a gente tem esse tempo de maturidade de 2 anos para a empresa se posicionar, né? Para a empresa ter entregado já um evento. Você precisa passar 5 referências comerciais, você precisa de apresentar suas certidões negativas, tanto no âmbito federal, nacional e municipal. Por que apresentar essas certidões negativas? A gente entende, o empresário entende, que esse é um dos sinais que a gente percebe se uma empresa está boa no mercado. Né? Quando ela para de pagar os seus tributos, porque ela pode ficar vários anos sem pagar tributo e sofrer um processo, enfim.
da receita. Então, assim, isso é um ponto importante da gente saber se a empresa está boa de caixa. Um outro exemplo importante, quando a gente pega as referências comerciais, saber se essas empresas elas estão adimplente com seus fornecedores, elas estão adimplente com todo aquele circuito que ela faz negócio. Então, a gente acaba hoje tendo uma troca de informações muito grande. A associação esse ano está fazendo 1 ano, nós ficamos 1 ano tendo um grupo de trabalho, foi o GT de trabalho, passou 1 ano trabalhando, bolando estatuto, bolando regimento interno, conversando com os empresários sérios, buscando ter empresários de alto gabarito, mesmo ele sendo um empresário que entrega 100 formandos por ano, a empresas que entregam 20 mil formandos por ano. Tá? Então isso para a gente não é o importante, a quantidade, e sim a qualidade que ela entrega para o mercado em si, e o quanto ela preserva esse mercado. Isso, de uma forma bem geral, é a associação. Show. Já que você tocou no assunto aí da associação, você pode explicar um pouquinho, pessoal, como é que é para a galera se associar? Se isso é só para o pessoal que são empresários de empresa de formatura, ou se tem uma outra empresa que queira se associar no mercado em relação à ABForm? A gente pensa para a ABForm, não só... Existem 2 tipos de associado, tá? Existem os associados com direito a voto, que são as empresas que trazem o cliente para o mercado de formatura. Ou seja, pode ser uma empresa de festa, pode ser uma empresa de foto, é aquela empresa que acaba trazendo o cliente para o mercado de formatura. E aí ele vai ser destrinchado em outros. Por exemplo, quando ele traz esse cliente para o mercado, esse cliente ele vai contratar buffet, ele vai ter que contratar fotografia, ele vai ter que contratar convite, ele vai ter... Então, assim, digamos que seria uma porta de entrada. São as empresas que captam esse cliente na sociedade e traz ela para o segmento de formatura. E um outro associado é o associado fornecedor. E dentro dos associados fornecedores, por exemplo, pode ter gráfica, pode ter fotógrafo, pode ter uma infinidade de possibilidades de fornecedores. Quando a gente fala diretamente para o fotógrafo, ou para segurança, ou para aqueles que são contratados por outras empresas, a nossa ideia, isso é com o tempo, tá, é o que a gente pretende fazer, a gente quer ser mais ou menos um Uber da formatura, no seguinte sentido. Vamos imaginar que eu sou o proprietário da Aquarela, você, o El, presta serviço para mim, e você me entrega as fotografias, ok? E aí, você vai avaliar a Aquarela. Você vai dar uma nota para a Aquarela. Se a Aquarela te paga em dia, se a Aquarela te trata bem, se a Aquarela é uma empresa que dá oportunidade para você, enquanto fotógrafo, que presta serviço para a Aquarela. Eu estou citando a Aquarela por ser, eu posso falar pela empresa da Aquarela, ok? Não vou citar uma outra empresa aqui, porque eu não tenho direito de falar de uma outra empresa. Por isso que eu estou citando a empresa que eu sou o diretor. Então, assim, aí você, ou a Aquarela, enfim... faz todos os procedimentos que ainda a gente vai entender quais são esses procedimentos, quais são esse nível de avaliação, se a Aquarela te paga em dia, e aí você vai lá e dá uma estrela 5 para a Aquarela, ok? Ou, ao contrário, a Aquarela é uma empresa que não presta um serviço legal para você, que não te paga em dia, que fica te enrolando, e aí você dá uma nota 1 para a Aquarela. Quando um outro fotógrafo ele olhar lá no nosso site, porque no nosso site tem isso, né? Quando um associado fornecedor ou associado efetivo ele entra, ele olha lá quem são esses associados. Então, com o tempo, eu estou falando isso com o tempo, não é de para agora, tá? O fotógrafo, um outro fotógrafo, X, a Aquarela chama ele para fazer um serviço para a gente, tá? E ele viu lá que a gente tem uma estrela 1. Esse fotógrafo não vai querer trabalhar para a gente, ainda mais se for um fotógrafo que tem uma estrela 5, né? Ele não vai querer, ou se ele quiser trabalhar, ele vai estar assumindo um risco, tá ok? Então eu estou falando assim, os extremos para você. Ou provavelmente, vamos supor assim, ou possivelmente, a Aquarela pretende ir para o sul do país. E aí lá no sul do país a gente precisa de fotógrafos lá.
eu vou olhar dentro da questão de fornecedores, dentro da nossa rede da BFOR, quem são os fotógrafos que são associados da BFOR e que fazem fotografias no Sul e que tem a nota 5. Ou, então, na hora que eu for para o Sul e quiser uma expansão da aquarela, eu vou contratar esses fotógrafos. Então, a ideia da BFOR é da gente nivelar o mercado por cima. Né? É da gente, eu estou falando de fotografia porque você é um fotógrafo para a gente entender. Não, Melhor. Só que isso também pode ser de outras formas também, um dono de uma gráfica. Né? Qualquer tipo de fornecedor que trabalhe com vocês. Né? Qualquer tipo de fornecedor que trabalha para o segmento de formatura, convite, decoração, buffet, segurança. Então a ideia é da gente ligar boas empresas a boas empresas. Isso é a nossa intenção enquanto associação, né? Fazer pontes para fazer bons negócios. E se a gente consegue nivelar o mercado por cima, cada vez mais esse mercado que vem sendo... olha o que a gente está passando agora, né? A questão da pandemia. Nós somos o primeiro setor a parar e a gente vai ser o último setor a voltar. A voltar, tá? Com certeza. Vai ser o último setor. As pessoas, por nós sermos um serviço de diversão, de ser um serviço não essencial, digamos assim, a gente vai ser o último setor a voltar. Então, o que a gente precisa fazer é ligar boas empresas, bons fornecedores, bons seguranças a empresas, bons fotógrafos às empresas, bons cerimonialistas, enfim, ligar toda essa teia que está muito solta, né, que cada um faz de um jeito que acredita ser certo. E aí a nossa ideia é, primeiro, aproveitar e profissionalizar cada vez mais esse nosso mercado. Né? Essa é a ideia que a gente quer para um futuro. Hoje, o que a associação busca, ainda mais como bandeira, é a regulamentação do mercado. Tá? A gente quer regulamentar o mercado de formatura, que é um mercado, que é uma indústria, que não existe uma regulamentação própria, e para isso a gente vem estudando, vem buscando entender quais são as melhores estratégias para que a gente consiga fazer isso de uma forma legal, inclusive ter uma legislação específica para o segmento de formatura. Isso é o que a gente pretende, isso vai demorar alguns anos, só que precisa iniciar, e nós iniciamos já há 2 anos já esse processo. Michel, aproveitando essa parte aí que você falou de nivelar em relação aos prestadores de serviço, quem está te fazendo essa pergunta sou eu, tá? Não foi ninguém que segue a gente, enfim. Eu vejo, assim, muita diferença de valores, vamos falar de cachê de fotógrafo, que a gente está falando do que a gente faz em relação ao nosso trabalho. Eu vejo uma diferença muito grande de valores de cachês de empresas. Uma empresa que cobra X, que paga X, outra empresa que paga Y. Isso, por acaso, vai entrar nesse nivelamento que você está falando em relação a gente? A gente não quer, de maneira alguma, e a gente não está aqui enquanto associação, ser uma associação que vai... a gente é a favor da livre concorrência, tá? Inclusive para os clientes. Tá? Porque senão, se a gente não fizer isso, ter uma livre concorrência, ter uma livre possibilidade, a gente acaba não sendo uma associação e virando um cartel. Então existe essa preocupação muito grande, a gente não está aqui para ser nenhuma entidade reguladora ou uma entidade fiscalizadora, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para fazer com que o nosso mercado se amadureça. A gente está aqui para ligar bons fornecedores. Se a gente tem uma empresa, e aí, se uma empresa A paga um cachê X, se uma empresa B paga o cachê Y, isso é do livre mercado dela. Né? Não compete a gente, de maneira alguma, enquanto associado, falar que aquela empresa ela precisa precificar um valor, seja para quem for. Então vamos precificar os convites de formatura. Todas as empresas devem ter o mesmo tipo de convite. Isso a gente passa a virar um cartel. Tá? Então a gente é a favor da livre concorrência. Essa livre concorrência, até ela vai muito nessa questão da negociação com os fornecedores, fotógrafo, cerimonialista, né? Então cada empresa tem a sua gestão. O que a gente precisa fazer e estar sempre atento se essa empresa está pagando em dia, se
se essa empresa está cumprindo aquilo que foi acordado com os prestadores de serviço, com os fornecedores. Isso para a gente é o mais importante. Agora, a partir do momento que uma pessoa, que um prestador de serviço, a empresa paga X, e esse prestador de serviço, ele aceita esse X, né, e cumpre todas as obrigações, e está todo mundo certo, está tudo bem. O que a gente não quer, que a gente não busca, é ter um associado que não cumpra as diretrizes básicas que a gente está construindo ao longo dos anos e que a gente vai construir ainda. No caso é cumprir com o pagamento na data correta, fez o acordo... Porque é o seguinte, como fez um acordo, eu, enquanto empresário, dono de uma empresa de fotografia, falo com você que nós vamos fazer aí, vou te pagar daqui a 6 meses, e você topa, ok? Você topou. Olha, Well, daqui a 15 dias eu vou estar te pagando. O negócio é cumprir com aquilo, e cumprir com os fornecedores, cumprir com o cliente, entregou um produto que foi contratado, entregou um produto de extrema qualidade como o cliente contratou, é o que a gente precisa. O que não dá é a gente ter empresas no mercado que vendem uma coisa e entregam outra completamente diferente. Ou alguma empresa que faz uma negociação com o fornecedor e não cumpre aquilo que está sendo feito com aquele fornecedor. Esse associado, essa empresa, se ela for associada, muito provavelmente ela vai ser convidada a não ser mais associada. Então, assim, com o tempo, e a gente pensa, é uma questão, tudo que eu estou falando com você e com todo mundo que está aqui, é uma questão de longo prazo, tá? Não é nada de curto prazo. A gente tem algumas ações para os empresários de curto prazo, e logo a gente também quer ter algumas ações para fornecedores, seja ele qual for, de grandes fornecedores, ao fornecedor que quer trabalhar, que quer colocar o teu nome nessa lista para poder trabalhar, a gente quer buscar e ligar boas todo mundo. É a nossa intenção. Entendi. A minha pergunta não foi nem em relação a precificar o mercado de formatura, de fotografia de formatura. Mas assim, porque, por exemplo, vou te dar meu exemplo, tá? Eu trabalho muito pouco tempo com formatura, eu tenho acho que 5 ou 6 anos de formatura. Eu trabalho em pouquíssimas empresas, porque eu comecei a trabalhar em algumas empresas que atrasaram o pagamento e eu parei de trabalhar, tirei aquela empresa da minha lista. Então assim, hoje no mercado, são poucas empresas que têm o pagamento em dia, que faz o pagamento certinho pra gente, então assim... isso foi uma coisa que eu decidi para mim mesma, até porque eu vivo de formatura hoje. Eu não fotografo casamento, eu não faço 15 anos, eu não faço freelance, eu não tenho estúdio fotográfico. Eu tirei tudo disso e hoje trabalho só para empresas de formatura. Então a minha ideia é ter uma base, né? Ter uma base de informação para que eu possa construir para mim, né, uma base salarial e ter a minha renda ali, entendeu? Então isso hoje preocupa muito a gente, entendeu? Assim, eu já trabalhei, quando eu comecei a fazer formatura, eu trabalhei foi na CP7. Antes da CP7 eu era fotógrafo de rave, eu trabalhava com rave. Na época eu cobrava R$300 para fazer 12 horas de rave. E eu lembro que na CP7, se eu não me engano, para tu fazer um evento na CP7, acho que era R$120 ou R$130, porque eu era um fotógrafo que tinha uma máquina cropada, na época você tinha uma qualificação para você fazer o trabalho. E eu agradeci, né, pela oportunidade que me deram na época que foi, e eu falei, pô, amigão, infelizmente no momento agora não me interessa trabalhar para vocês. E continuei fazendo música eletrônica, entendeu? Agora, eu acho que isso depende de cada um de fotógrafo. Se a empresa paga X, ou se ela faz um acordo, eu vou te pagar em tantos meses o valor de tantos eventos que você fizer para mim, isso é de cada fotógrafo que vai pegar a empresa para trabalhar ou não, entendeu? Porque o que está acontecendo hoje? Eu não tava... Oi, fala. Porque, assim, tem várias pessoas aqui importantes que entraram, tá aqui o Hélio falando, eu não estava vendo as mensagens, né, porque não estava parado. Hélio está aqui também falando que o básico, né, é isso mesmo, Hélio. E o Hélio sabe o quanto que a gente está trabalhando para a melhoria desse mercado.
a melhoria dos fornecedores, o Fábio também está por aqui, já tem gente falando do cachê de 230. Aí, esse aí eu acho que era em relação a CP7, não era? Não, né? Não, tá aqui. Eu acredito, algumas empresas, eu tive o prazer e a experiência de poder trabalhar com algumas empresas que eu digo prazer porque essas empresas, tudo que eu sou hoje, eu devo a todo esse passado que eu tive com elas, né? Muitas delas foram positivas, muitas das empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar foram positivas e outras foram negativas também. Só que até as experiências negativas que eu passei e vivi, isso me deram base muito mais do que as positivas para reestruturar a empresa, né? E para melhorar o negócio, para melhorar a nossa ideia, enfim. E aí, eu acredito que, até para a gente não fugir muito do tema, para não ficar se misturando muito, a questão da empresa que eu dirijo, né, da associação que eu também estou presidindo. Então, assim, acredito que, só para a gente não ter um pouco dessa mistura, para a gente não perder muito foco, eu acredito que é importante a gente falar, porque senão pode ser visto como outras ideias, né? Só para a gente... Enfim, aí o Xande está aqui, o Xande está falando da questão da CP7. Era muito tempo, eu não lembro o cachê, mas foi mais ou menos isso aí, eu lembro que era um pouquinho menos do que eu fazia. Tá, vamos voltar aqui em relação à associação, o Michel. Em relação a isso tudo que está acontecendo hoje no mundo, velho, no nosso mercado de formateiro, a associação, vocês chegaram a entrar em contato, vocês, donos de empresas? Sim, não só... Tem alguma informação que possa passar pra gente? Que assim, no meu caso, como eu acredito que tem muito fotógrafo igual a mim hoje, né, que só vive da fotografia, deve estar como, né, mano? Eu tinha um dinheirinho guardado aí, né? Uma merrequinha guardada, tá dando para segurar a onda em casa com meu arroz, feijão e miojo. Mas eu falo o seguinte, Well, a crise, ela tá aí, né? Acredito que a crise ela é mundial, tá para todo mundo. E assim, eu sou uma das pessoas que toda vez que eu olho uma crise, a gente acabou de passar por uma crise em 2016, 2017. A gente está entrando numa outra crise diferente, uma crise de saúde pública, né, que afeta todo mundo, está afetando o mundo inteiro. A gente está bastante preocupado, todos os empresários, todos nós associados estamos bastante preocupados. Há 2 semanas atrás, eu e a diretoria, né, alguns membros da diretoria, nós tivemos um encontro com o secretário nacional do direito do consumidor, tá? Ele está ligado ao Ministério da Justiça, ele é a entidade, digamos assim, máxima sobre o direito do consumidor, que fala e que dá as diretrizes para os PROCONs, né? Porque nós ficamos muito preocupados, nós empresários, da saída em massa desse cliente que já estava fechado, as formaturas que vão acontecer ou que aconteceriam nesse primeiro semestre, segundo semestre. Então houve uma preocupação muito grande, nós começamos a nos movimentar também, a buscar as entidades, né, que são as entidades que trabalham a questão do direito do consumidor, de proteção, enfim, através e junto com outras associações, com a ABRAP, com a BEOC, enfim. A gente vem conversando muito com outras associações do mercado também, não só de formatura, mas de eventos como um todo. Então está todo mundo muito preocupado, né? E eu acredito assim que essa crise ela tem muito para ensinar. Toda vez que eu ouço a palavra crise, eu tento colocar essa palavra crise em oportunidade. Então, assim, acredito que a gente precisa enxergar a oportunidade, inclusive de próprios conceitos, né, que enquanto pessoa, o que eu devo fazer na minha vida para melhorar. Nós aqui, em relação aos nossos fotógrafos, por exemplo, nós ficamos muito preocupados, porque de uma hora para outra,
nós temos fotógrafos em relação à empresa na qual eu dirijo, dependem 100% da gente, né? 100% vem daquilo que a gente fotografa, daquilo que eles fotografam. Então, quando você tem um corte, assim, igual nós tivemos, a gente ficou preocupado. Então, nós auxiliamos esse fotógrafo a buscar, enfim, os auxílios. Nós ligamos e procuramos, principalmente aqueles que estão com a gente, saber se está tudo bem. Então, assim, existe essa preocupação pelo menos da nossa parte, e vejo também de outros empresários, essa preocupação com quem eles estão trabalhando. Então, assim, os cenários, a gente tem tanto um cenário pessimista quanto otimista, né? A gente acredita, o cenário mais otimista é que a partir de agosto voltariam os eventos, tá? E o cenário mais pessimista em dezembro. Então vai depender muito dessa curva de crescimento da Covid no país. E a gente entende que cada estado, a associação, por ser uma associação nacional, e cada estado vai passar por um pico da Covid, então a gente entende que cada lugar vai se adotar uma medida, um tempo diferente. E uma coisa é certa, assim, não vai voltar como era antes, né? As pessoas ainda vão voltar com muito medo, a gente acredita que vão voltar com muito medo, receio de frequentar lugares com grande aglomeração de pessoas. E o que deve voltar antes disso, nós acreditamos que vai ser alguns pré-eventos específicos de turma, né? Dependendo da ocasião onde o surto já deu uma passada em termos de pico, então a gente acredita nisso. Provavelmente deve em algumas regiões ser liberado alguns. Hoje a gente estava em reunião da diretoria. Então, um diretor, que é da Bahia, falou que na cidade dele, né, o prefeito tinha feito uma liberação. Aí o outro lá do Amapá falou que o prefeito bloqueou. Então, tudo vai depender muito do lugar, do local, para que isso seja possível ser feito. A gente também espera que as empresas também as empresas do nosso país, elas não têm um tempo de sobrevivência muito grande. Eu conversando hoje com o vice-presidente da associação, ele estava me falando de um estudo que é feito, que uma empresa no país, ela consegue aguentar até 78 dias sem ter entrada de capital. Isso é muito sério, imagina 78 dias sem entrar dinheiro na tua empresa. Então isso a gente está bastante preocupado que isso pode desencadear muita coisa e pode prejudicar o nosso mercado. Então a gente precisa se proteger, né? Pessoal, fica uma dica aí para quem também é igual a mim, né? Trabalha só com empresa de formatura, que o negócio vai ficar esquisito, né, cara? Porque assim, pelo que eu vejo, né, no mercado, como você falou, nós somos os últimos a voltarem a trabalhar, né? Fotografia é uma coisa muito, muito supérflua, né? E eu acho que o maior ponto, né, a maior preocupação hoje é em relação à aglomeração. Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, a gente precisa de muita gente, por ser formatura, entendeu? Assim, a gente acredito que eu sempre ouvi muito, Thiago tá aí, sempre ouvi muito que a gente precisa se reinventar o tempo inteiro, para que uma empresa ela esteja na frente, né, ela vai precisar de reinventar. Acredito que esse é o momento que a gente vai precisar realmente se reinventar, né? Eu vi algumas notícias que a gente vem trocando muitas informações e já está acontecendo, né, de formaturas acontecer de forma à distância. O importante disso tudo é o seguinte: o mercado de formatura ele vem perdendo o teu cliente muito para um setor que é o setor do turismo. Um possível cliente que poderia ser nosso formando, ele deixa de fazer uma formatura na qual ele investiria um valor para ele ter uma experiência de vida, uma experiência de viagem, para viajar. Então, assim, uma das coisas que o nosso mercado,
pela saturação que houve no passado, pelo não respeito a esse cliente, o mercado de formatura ele não é bem visto, né? Ele não é bem visto. O que a gente pretende fazer, a associação, junto com todo mundo, com os fotógrafos, com toda a cadeia de formatura, é buscar resgatar essa vontade do nosso cliente em querer fazer uma festa. E esse momento da pandemia, como eu falei com você, em vez da gente olhar como uma crise, eu prefiro olhar como uma oportunidade. Isso pode ser uma grande oportunidade nossa para fazer com que as pessoas voltem, depois que isso tudo passar, a comemorar, a dividir a sua vida com as pessoas que mais são importantes, porque nesse exato momento agora, a gente tem que ficar longe das pessoas que a gente mais ama. Então, como é que a gente vai se posicionar? De que forma que a gente vai se posicionar? Então, existe aí sim uma grande possibilidade da gente fazer um momento, numa grande oportunidade para o mercado de formatura, em fazer com que essas pessoas, e a ABForm, ela tem essa ideia, no futuro próximo, de fazer uma conscientização para o formando, né, igual nós já começamos a fazer uma conscientização, como evitar com que esse cliente tenha dor de cabeça. Né? Como evitar com que esse cliente ele não tenha problemas ao ter a sua formatura quando ele contrata uma empresa e essa empresa some com o dinheiro dele. Então, assim, então a gente começou a fazer esse trabalho, né, e a gente vem fazendo até hoje, tanto que tiveram uma experiência muito legal que aconteceu, teve uma empresa grande, uma empresa muito grande no mercado, ela é do Sul, e ela veio se associar porque um formando solicitou a ela que só fecharia o contrato com essa empresa se ela fosse uma associada da ABForm. Olha que legal, a gente vê esse trabalho já acontecendo, né? Então, assim, nós, claro que cada empresa é autônoma para tomar suas diretrizes, a gente é super a favor disso, só que a gente vê que a associação ela já vem tendo já ela vem dando já uma credibilidade para o mercado, em tão pouco tempo. Show, Michel. Vamos ver o que a galera tá perguntando aí, pra gente tentar responder Vamos. alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Vamos. O Thiago falou assim que se é possível uma mudança radical para a fotografia de formatura em um mundo pós-pandemia. Acredito que uma vacina, né, acredito, eu espero, desejo muito que eles falem para o ano que vem. Nós devemos entrar numa normalização quando essa vacina ela sair, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de ficar muito antenada, principalmente nessas questões onde a gente percebe que o mercado, para onde que ele está indo, né? Então, eu acompanho muito bolsa de valores, índices. Então, toda vez que existe alguma ideia de que tem um teste, você vê essa subida das bolsas do mundo, né? Então, você percebe que ele é um mercado muito sensível, né? Quando acontece qualquer coisa, igual quando o Moro ele saiu do governo, a bolsa no Brasil despencou e logo depois voltou ao patamar, logo na segunda-feira, com altos índices, né? Chegando a 80 e poucos pontos. Mas então ela é muito sensível, então ela consegue perceber isso muito, que é um bom termômetro. Então toda vez que existe alguma notícia, eu vejo essa possibilidade, eu vejo esse aumento na intenção, na expectativa de um investidor, e do mesmo jeito que funciona o investidor, funciona a cabeça também de um ser humano, né? Ele, na hora que tiver aí essa possibilidade de vacina, eu acredito que a gente vai podemos voltar numa normalidade e, no meu ponto de vista, numa grande oportunidade de fazer com que as pessoas não só viajem, mas elas se comemorem com aqueles que elas amam. Igual eu já falei aqui, né? Eu vejo isso. Deixa eu ver se o Thiago tinha falado mais alguma coisa que eu achei. Ficou baixo, não estou te ouvindo não. O Thiago, ele falou mais alguma coisa que eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui. Ele falou do que você estava falando agora da vacina.
Eventos de grande aglomeração, enquanto não tiver uma vacina, eu acredito que as autoridades sanitárias não devam liberar. Tá? A gente estava conversando com o pessoal da BEOC, que é a Associação Brasileira de Eventos. Eles estavam tentando, junto ao Departamento de Vigilância Sanitária, uma conversa muito em relação a o que vai ser liberado, de que forma vai ser liberada, e assim, existe um impasse muito grande para como é que isso vai acontecer ainda, né? Então, qualquer evento, por enquanto, por isso, nas grandes hipóteses, agosto, assim, nos melhores cenários, agosto, e nos piores cenários, em dezembro. Assim, Michel, eu acredito muito que nesse momento todo mundo tem que ajudar todo mundo, né? E falando pelo lado da fotografia, né, nosso lado, tá todo mundo muito preocupado em quando a gente voltar a trabalhar, como é que vai ser em relação à demanda das empresas. Porque, como você falou, esse tempo aí que a gente está parado, eu ando conversando com alguns responsáveis por empresas e donos de empresa, e as agendas vêm sendo canceladas, né? Vêm sendo canceladas. Então, assim, quando tudo normalizar, vai ser uma explosão de evento para todo mundo, né? Assim, vai ser uma explosão de evento, só que também vai depender muito das estratégias que essas empresas vão adotar. Eu venho conversando muito, por eu ser uma empresa só de fotografia, o meu business é só foto. Então, assim, eu venho conversando muito para as empresas que a gente fotografa, né, as empresas que fazem as festas, para que os eventos não sejam marcados todos simultâneos, e senão a gente não vai ter profissional para atender a grande demanda. E foi-se pensado, e foi-se conversando com grandes players de formatura, que provavelmente um baile de formatura, ele não vai ser só no sábado, ele pode acontecer numa quarta-feira, né? Até porque quando a gente fala de formatura, independente de que lugar a gente esteja, a gente vai ter aí uma limitação de locais. A grande possibilidade também é que a gente tem uma limitação de locais. Então, esses locais não vão estar disponíveis. Num determinado local, só se dá para se fazer uma formatura por final de semana, ou uma na sexta, ou uma no sábado. Só que quando a gente está falando disso de baile, só que acontecem outras coisas também durante esse tempo, que por exemplo, uma colação, uma missa, um culto, ele acontece e pode acontecer concomitante a um outro baile. Então, existe essa preocupação também, enquanto empresa de foto, para como gerir isso. Isso já está sendo pensado, né, pelas empresas, acredito eu, pelo menos a gente aqui vem pensando muito, a gente vem conversando muito com os empresários que são de empresas mistas também, que eles têm que se precaver, né, para que não tenha nenhum tipo de problema e falte profissional para ele. E o que aí pode acontecer com essa demanda toda, claro, tem empresas que querem, que buscam bons fotógrafos, né? Não querem qualquer tipo de fotógrafo. A gente, pelo menos aqui, a gente não quer, e a gente não trabalha com qualquer tipo de fotógrafo. A gente busca trabalhar com pessoas que são boas, né? Que gostam de se ajudar, que são bons profissionais em termos de técnica, em termos de comprometimento. Então, assim, eu sou muito contra, eu estou falando Michel, sou muito contra, e aí tem gente que não, daquelas pessoas que pegam qualquer tipo de pessoa para fotografar e coloca ali, aquela coisa do vamos apertar botão, né? Então, assim, existe uma preocupação, pelo menos nas empresas, eu acredito, as empresas sérias, elas já estão pensando nisso já, eu posso falar porque a gente está pensando nisso também. Então, existe uma comunicação muito grande das empresas não deixarem com que as coisas fiquem sobrecarregadas. Só que na hora que voltar, uma coisa eu posso falar para você, vai ser uma enxurrada de eventos que vai vir mesmo. Nessa Se não situação forem que você está cancelados, falando, né? nessa situação que você está falando aí agora, veio uma coisa aqui na minha cabeça. Pode ser até uma Peraí, tá pergunta, baixo. pode ser até uma pergunta idiota, mas
Aconteceu por exemplo, tá? Vou falar da Aquarela e da Nabeca porque vocês já fizeram um evento juntos, que foi aquele evento que eu participei lá em Vassouras Intermédio. Uhum. De juntar e fazer uma colação só de 2, 3 turmas de 2 empresas diferentes, para poder uma empresa ajudar o outro e ter demanda de prestador de serviço, porque você falou agora, foi uma coisa muito séria que ninguém acho que pensou nesse caso. A quantidade de evento vai ser tão grande que vocês não vão ter profissionais para poder fazer isso tudo, né, cara? Assim, por isso que eu falo que evento é gestão e planejamento, tá? Então, assim, se a empresa agora, nesse momento, ela não está se planejando, se ela não está pensando no futuro, de como vai ser o pós-pandemia, mesmo que sejam cenários, os empresários que trabalham nisso, pelo menos a gente aqui vem trabalhando com um cenário tanto pessimista quanto otimista. Tá? Então a gente precisa trabalhar com esses cenários para que a gente busque ter planos de ações para que isso aconteça. Né? E de que forma a gente vai trabalhar com plano A, B ou C. Então, assim, é importante ser feito isso. E tudo vai ser precisa ser muito bem conversado, tá? Hoje, por exemplo, a gente, antes mesmo de marcar um evento oficial com uma turma, ou a turma querer marcar um evento oficial com a gente nesse momento, a turma vai precisar falar com a gente e saber da disponibilidade que tem, se é possível, se não vai ser possível. Então vai ter que ter bom senso de todo mundo, né? Não é porque às vezes muita gente ouve, eu estou pagando, eu quero. Não, não é bem por aí. A gente está vivendo um momento onde a gente precisa conversar com todo mundo. O diálogo vai ser a melhor ferramenta para a gente aprender nesse momento também. Mais uma oportunidade da gente aprender dialogando mesmo. Vai ter que dialogar. Não tem como fazer, eu vou fazer do meu jeito. Não, tem que ter diálogo. Uma coisa que o Maurício falou aqui, que fez, ou foi o Maurício? Não, foi o Bruno. Ele falou assim, sobre quais as chances dos eventos que foram cancelados não acontecerem. É isso que a gente, enquanto associação, está junto à Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, protegendo, né, nós fizemos um termo de ajustamento de conduta, que ainda não foi assinado, ele está sendo estudado ainda, protegendo com que esses eventos eles aconteçam, né? Para que esses eventos aconteçam e que eles tenham até 12 meses para acontecer. Protegendo o mercado para que a gente não tenha muita gente correndo, buscando nas empresas de formatura retirar aquele dinheiro que ele pagou, né, para ele não ter mais interesse. Então existe, até mesmo para proteger, porque o que é um fundo de formatura? Um fundo de formatura são pessoas que se uniram para fazer um determinado fim. Quando esse grupo vamos um exemplo, 30 pessoas se reunir para fazer uma determinada formatura, se esse número cai para 25, não dá para fazer aquele mesmo projeto que foi feito para os 30, porque vai faltar dinheiro. Né? Então, se penaliza, vai acabar se penalizando os formandos, esses 25 que ficaram. Então, a gente está tentando construir, junto com a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor, e a gente acabou de ter uma medida provisória do Ministério do Turismo, em que faz com que o cliente, ele tem até 12 meses para receber aquele dinheiro que ele investiu para uma viagem, para um evento cultural, para um evento de turismo. Então, por analogia, essa mesma medida provisória, ela serve para a gente também, para o nosso setor. Então, essa é a nossa... Eu acredito que os eventos, eles podem ficar desperiodizados, só que a gente acredita que eles vão acontecer sim, tá? Entendi. O Sandro fez uma pergunta aqui também. Tá dando para me ouvir, ou Michel? Assim tô. Em relação à liberação, em relação à liberação, não deverá muito a liberar, pois até o futebol, eu não tô entendendo aqui, calma aí. Eu tô cego, tem que ficar pertinho do celular. A gente fica. Ô, Bruno, de nada. Eu acredito que a gente está aqui para dividir
as informações que a gente tem, eu estou aqui para dividir essas informações que eu tenho. E a gente vem conversando muito com autoridades, eu venho conversando muito com vários empresários. Esse é o papel da associação, né? Trazer informação para todo mundo, para toda a cadeia. Nós temos uma diretoria que está trabalhando, toda segunda-feira a gente se reúne para decidir as pautas, né, que a gente teve naquela semana, debater, trazer soluções para o mercado, nessa ideia de regulamentação do mercado. A gente tem um plano de ação para curto, médio e longo prazo. Tá, na associação. Então a gente busca, desde quando nós tivemos uma empresa no Rio de Janeiro que ela trouxe uma grande notícia no mercado, ela trouxe uma grande notícia que foi inclusive para o Fantástico, nós ficamos muito preocupados da credibilidade que o nosso mercado seria abalado em relação a isso. Então desde então a gente vem trabalhando de uma forma muito intensa para que a gente cada vez mais dê mais credibilidade. Então, um dos nossos passos das nossas estratégias de longo prazo é a conscientização das instituições de ensino, que existe uma associação que está preocupada, né, e logo em seguida a gente quer, primeiro, conversar com o empresário, conversar com os fornecedores, conversar com as instituições de ensino e depois conversar com o formando, para falar, olha, contrata quem está dentro da associação. Porque o que a gente quer fazer, por ter esse nivelamento, por a gente se conhecer, existem esses critérios que são regulamentados por estatuto, então a gente busca trazer sempre o melhor para o nosso mercado, tá? Ô, Michel, uma pergunta. Nesse caso, assim, vamos dizer que seja liberado para a gente voltar a trabalhar, mas não possa ter uma certa quantidade de pessoas no mesmo espaço. Teve alguém que botou aqui, se eu não me engano, foi o Maurício, foi o Burim que colocou, que fazer uma colação, ou enfim, dependendo do evento, fazer online, só os formandos, os profissionais, os familiares em casa, alguma coisa assim? Vocês chegaram a pensar nisso? Assim, olha, como eu falei assim, se reinventar. Eu tive a oportunidade de fazer algumas reuniões em relação à minha empresa, de apresentação, né, virtual. Eu tive essas duas oportunidades. Foi o Lopes, e vi o foi o Lopes quanto que falou isso. Eu vi o quanto que eu preciso me amadurecer e estar ali dentro, porque eu sempre fui muito de olhar no olho da pessoa, de conversar olho no olho. Eu sou mineiro, né? Então mineiro gosta dessas coisas, assim, de olhar, de colocar a mão, de tocar, de ver. Então, assim, eu tô tendo que aprender uma nova realidade, de fazer reunião virtual, de apresentar um produto de reunião virtual. Tá aí o Thiago, que está na frente nesse processo já há um tempo, já nessa questão virtual. Então, todo mundo vai ter que se adaptar. O Xande falou aqui também, que é importante, assim, estamos aqui falando de eventos, de entrada de dinheiro para os fotógrafos, mas o fôlego das empresas, as expectativas de venda, como pensa em driblar isso? Isso é assim, a gente disseminar essa informação. Então, assim, estava falando da questão de... Vai falando que eu tô te ouvindo. Tá, perguntaram sobre a questão das empresas. O fôlego das empresas, assim... essa é uma preocupação que todos os empresários estão tendo, né? As empresas no Brasil, muitas delas não têm caixa para se manter durante muito tempo. Então, assim, elas elas estão no giro, né? Não existe uma reserva prudente, muitas empresas. A gente acabou de sair de uma crise de 2016, 2017, que foi uma crise muito ruim, quando a gente tinha, eu lembro que na empresa na qual que eu dirijo, né, a gente teve uma perda de 30% dos clientes que estavam fechados e não executaram. Então, assim, é uma preocupação muito grande. A gente vai ver ainda no mercado muitas empresas passando por dificuldades tremendas. E muito provavelmente essas empresas não vão ter fôlego para aguentar mais essa crise, saindo de uma crise muito feia que a gente teve. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, e nós, associados, quando a gente percebe
que um dos nossos associados está passando por uma dificuldade, todo mundo entra para ajudar. A gente quer ajudar. Né? Como é que a gente pode ajudar? Não estou falando com dinheiro, não. É na gestão, é na troca de informação, é no que... Então, assim, a associação está servindo muito para uma troca de network, ela está servindo muito para uma troca de experiência, como assim, nunca o mercado de formato... Eu, por estar no mercado há 12 anos, eu nunca vi uma troca de experiência tão grande, eu venho vendo hoje com os associados. Então, assim, muita gente aí, acredito, espero que não, torço para que não, tá? E assim, a nossa preocupação enquanto associação é o seguinte, muitas empresas trabalham na pirâmide invertida, né? Ou seja, elas precisam captar esses clientes que estão aqui para executar essa festa que está aqui, ok? Então, ela precisa fechar, vamos supor, ela tem uma festa agora aqui em 2020, só que esse dinheiro que está aqui, ela já gastou esse dinheiro, né, com a manutenção da empresa, enfim, não com uma boa gestão, os sócios fizeram altas retiradas de prolabore, sei lá, enfim, não tiveram gestão, má gestão, enfim. Então, a pirâmide invertida. Quando a gente tem essa pirâmide invertida, para entregar essa festa de 2020, ela precisa fechar essa festa de 2023 aqui. Né? Então, ela precisa fechar, um exemplo hipotético, essa festa aqui custa 100 mil, essa daqui, de 2020. Ela precisa fechar tantos formandos pagando mensalidades pequenininhas para dar esses 100 mil para entregar essa festa. Só que o que acontece? Quando ela chega lá em 2023, acontece uma outra pirâmide invertida aqui, ó. Né? Ela vai ter essa festa aqui para entregar. E aí acontece uma outra pirâmide invertida também. Então a nossa preocupação é que isso possa trazer um grande prejuízo para o mercado. Possa trazer esse prejuízo muito grande para o mercado. Então, uma das coisas que a gente vem tentando fazer dentro dos nossos associados, essa empresa ela está sadia financeiramente, para ter esse processo, se manter no mercado, né? Ela está entregando aquilo que ela prometeu, ela está fazendo o que é importante para o cliente, está tratando bem o cliente, está dando resposta para o cliente. Então a gente que está no mercado, a gente que entende, que está ali na linha de frente todo dia, a gente sabe quem são as empresas que não estão muito bem, as empresas que não estão... Mas essa é uma pergunta que foi colocada, acho que foi pelo Xande, que é muito importante, né? Porque o dinheiro precisa entrar. Se o dinheiro não entrar, essas empresas não se mantêm. Então, assim, a gente também está bastante atencioso ao que isso pode acontecer. Então, assim, logo nos primeiros sinais, a gente tem que saber, assim, e as empresas no nosso país, realmente ninguém tem, do mesmo jeito que você falou assim, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, né, tenho um dinheirinho guardado, algumas empresas também têm um dinheirinho guardado, mas até quando que isso vai, né? Então, de acordo com o que o vice-presidente estava me contando, que um estudo feito, que as empresas no Brasil, elas conseguem aguentar até 78 dias, sem entrada nenhuma de dinheiro. Então, a gente precisa entender, buscar novas estratégias, porque é o seguinte, nós temos uma temporada de 2019, segundo semestre, já toda fotografada e que não foi para a rua vender. E tem mais ainda, as empresas que... E já foi, todo mundo já foi pago, os fotógrafos já foi pago, todo mundo foi pago. Então, assim, a preocupação agora... E tem mais ainda, as empresas que... Aí o Sandro falou, 78 dias máximo. É um estudo, né, Sandro, se não me engano, feito, que as empresas aguentam isso. Ou seja, 60 dias. Aqui, nós adotamos na Aquarela, por exemplo, algumas medidas para que a gente consiga aguentar também, até ter mais fôlego. Entramos no programa do governo, né, de redução de carga horária, a suspensão do contrato de trabalho para alguns determinados setores dentro da empresa que não estão trabalhando. Por exemplo, nosso comercial, nós não mandamos ninguém embora. Né? O nosso setor comercial não está trabalhando. Né, ele não está tendo, porque os formandos não estão na faculdade, não estão... E aí o que tá trabalhando em termos de comercial, eu mesmo estou fazendo um atendimento. Né? Então a gente, assim, eu vou falar que na crise eu estou trabalhando muito mais do que antes. Só que é necessário, é um momento necessário e que todo mundo tem que entender o que a gente está vivendo. E até mesmo os próprios, pelo menos os nossos próprios clientes também entendem isso e estão olhando para essa responsabilidade que elas têm.
É que o próprio cliente, os bons clientes, eu falo que você mensura se uma empresa é boa ou não pela carteira de clientes que ela tem. Então, assim, não pelo faturamento que ela dá, mas pelos clientes que também entendam aquilo que você está vivendo. E eu posso falar assim que eu sou muito satisfeito, pelo menos pelos clientes que a gente tem, e entender o que está todo mundo passando, e ajudando a gente a pensar maneiras, estratégias, meios de atendê-los de uma melhor maneira. Enfim, está todo mundo precisando conversar. Uma pergunta, Michel, você tocou aí no assunto, na parte do comercial. E venda de álbum? As empresas não estão conseguindo vender álbum? Os clientes estão Tá com parada, medo? tá parada, tá parada, tá parada, assim. Ah, logo quando começou o processo da pandemia, a gente teve os nossos comerciais, a gente dava meta para eles, e eles estavam batendo as metas, tá? Só que a gente começou a perceber que a gente também não, a gente tinha que parar de vender, tá? Não adiantaria nada a gente tentar forçar uma venda para um cliente que nesse exato momento agora ele não está tendo cabeça para pensar no que ele vai comprar. Então a gente está esperando passar esse pico, principalmente o mês de maio, tá? Para que a gente consiga logo depois disso voltar a apresentar de forma virtual, não de forma presencial. Há muito tempo que a gente vem trabalhando no sistema misto, enfim, para a gente conseguir trabalhar esse cliente, tá? Então a gente vem com muita cautela, com muito respeito também ao nosso cliente, não é uma venda de pressão. A gente aqui é completamente contrário à venda de pressão. Se você não comprar agora, enfim, a gente prefere não fazer assim, né? A gente prefere ter uma outra metodologia de trabalho, e hoje eu venho conversando com muitos empresários e que são associados, e a gente vem trocando muitas ideias e ajudando esses empresários a mudar alguma coisa para fazer com que, tem muita gente, tem muita empresa que ainda trabalha imprimindo todos os álbuns. Imagina isso. Tá com todos os seus álbuns impressos, boleto chegando da gráfica com tudo no estoque sem vender. É aterrorizador pensar nisso. Só que ainda tem muitas empresas. Vou colocar aí que uns 70%, o Thiago, que é muito bom nisso também, que está aí, o Thiago é uma grande inspiração para mim. Ele acabou de falar aí, a venda antecipada igualmente ao casamento. Nunca faz tanto sentido agora. Exatamente. Nunca fez tanto sentido essa venda antecipada. E não só a venda antecipada, né, Thiago? É uma metodologia nova que o mercado precisa se adequar, olhar e ver. A venda antecipada, ela é algo muito importante, igual o Thiago falou. Tanto que eu chamei ele e logo falou, né? O Thiago é um grande exemplo para mim, enquanto gestor, enquanto fotógrafo. Enfim, acredito que não só a venda antecipada, só que o modelo, enfim, tudo isso precisa ser repensado, as empresas precisam sair da zona, vai todo mundo agora ter que sair na zona de conforto. Aqueles que já estão trabalhando já há algum tempo fora dessa zona de conforto, eles vão sair na frente. E aí existem algumas empresas que vão sair na frente sim. Existe uma plataforma online, né, que onde é vendido o álbum para o cliente, aí ali o cliente faz o diagrama, faz a composição toda do álbum e manda para... Existem. Hoje, nessa questão online, muita gente, durante muitos anos, eu ouvia no fórum, venda digital ou venda física. Durante muito tempo eu ouvi isso. O melhor modelo é aquele modelo que você direciona para a tua empresa. Então, assim, o direcionamento para a sua empresa, o Thiago falando aí da empresa que ele está lá hoje, é ótimo, a gente vale a pena. Então, muitas empresas, elas já vêm se adaptando, por exemplo, a gente aqui. A gente vem mudando toda a nossa estratégia, todo o nosso modelo de negócio desde 2017. Né? Desde 2017 a gente vem repensando, a gente vem trabalhando, a gente vem buscando o que é melhor para todo mundo no processo, formando,
O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio diferente do Thiago, é diferente do modelo de negócio de outra empresa, só que essas empresas muito tradicionais, elas vão ter grandes problemas, principalmente essas que já imprimiram tudo, e o boleto vai chegar. O boleto da gráfica já deve estar chegando, né? Muita gente que já imprimiu. Alguém tem alguma pergunta aí para fazer para o Michel? É, o Sandro falou assim, depois do evento, eu acho que depois de que tudo isso passar, dessa crise de saúde, nós vamos ter o que está todo mundo falando que é a segunda onda, nós vamos ter um grande problema econômico, né? Mesmo, um grande problema econômico. Então, assim, eu falo que para todos os fotógrafos que estão aqui, diminuam os custos de vida que vocês têm, todos. Se você tem aquela TV de assinatura, nesse momento agora o importante é cancelar a TV por assinatura. Se você tem alguma coisa que passa a ser supérfluo e assim a conta para ser feita e se fazer, né, nesse momento para você poupar o dinheiro, porque até as reservas que existem elas terminam. Se não entrar mais grana, ela vai acabar, né? E se existe essa possibilidade, essa projeção da gente ficar ainda mais algum tempo sem entrar recurso, o importante agora é realmente parar tudo aquilo que cancelar o que é desnecessário. Cancelar completamente. TV por assinatura, enfim, sair de casa a gente já não está saindo muito, né? Então, assim, evitar, repensar todo o estilo de vida que tem, para que possa melhorar nesse momento, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai voltar com tudo, eu tenho muita esperança nisso. Daqui a pouco vai demorar, mas a gente vai voltar. Mas nesse momento agora é importante sentar, fazer conta o tempo inteiro. Né? Hoje aqui a gente vem, eu como uma forma pessoal, eu venho reduzir todos os meus custos pessoais, né? Por uma questão mesmo de ter fôlego. Se é a empresa, por exemplo, igual foi falado aqui, a gente falou, né, se uma empresa ela tem aí um período médio de 78 dias para aguentar, eu quero ter fôlego para aguentar 90, eu quero ter fôlego para aguentar 120, porque uma hora isso vai passar. Então, quem tiver mais fôlego, que vai sair depois nadando de braçado. Qualquer crise é isso. Eu posso falar que na crise de 2016, 2017, a empresa que eu dirijo, né, a gente cresceu. Foi o momento que a gente mais cresceu. Então, enquanto todo mundo estava diminuindo a operação, a gente cresceu. Então, isso é importante todo mundo fazer. Todo mundo, fotógrafo, cerimonialista, todo mundo. Redução de custo, para já. Senta, coloca na ponta do papel tudo aquilo que você está gastando. Você está vendendo um poste? Vende o poste. Eu sei de donos de empresas que estão vendendo imóveis, estão vendendo um monte de coisa para manter o negócio deles. Eu sei disso. Tem muitas informações de vários empresários aí que estão agora. Nossa, eu quero essa redução de 80% aí. Ali, pode falar para a gente. Essa redução de 80%. Só tá dando comida pro neném, né, Ale? Não tá dando comida mais para ninguém em casa, né? Mas é reduzir mesmo, gente. É um momento de redução e de nova conscientização, né? De nova conscientização. Eu acredito, mais uma vez, a crise, ela tá cheia de oportunidade. Cheia de oportunidade. Sim. Então, eu assim, vou falando de mim um pouquinho, né? Eu tenho esse projeto da parte minha digital, né? Desde 2018. E com essa ficada em casa aí, essas férias forçadas, eu tenho feito todos os dias. Eu encontrei com a Flávia esses dias, a Flávia virou para mim e falou assim: meu amigo, o que tá acontecendo contigo? Tá dormindo não? Eu falei: não, cara, tô dormindo 3, 4 horas por dia, porque eu tô aproveitando o máximo que eu posso possível para poder trabalhar essa minha parte digital, né? Minha parte de informática, eu sempre tive vontade de fazer, e agora eu tô botando tudo em prática, tudo em dia, entendeu?
Até mesmo porque é uma segunda renda que eu estou querendo ter no futuro, né? Uhum. É isso aí. É você se estruturar, pensar novas possibilidades. Uma das coisas que a gente sempre faz aqui, a gente sempre incentiva com por exemplo, os nossos fotógrafos, aqui de Juiz de Fora, tá, gente? Que aqui é o que tem mais proximidade. Eu sempre tento incentivá-los quando eles fazerem negócio entre eles. Por exemplo, assim, um vai fotografar um casamento, ó, esse cara aqui é bom, esse daqui está fazendo um bom trabalho, então gruda nele. Quando aparece algum tipo de serviço que a gente não faz, a gente direciona para um fotógrafo que trabalha com a gente. Então, assim, sempre uma maneira da gente ajudar, porque quando eu comecei com a aquarela 10 anos atrás, eu fazia de tudo, fazia eventos sociais, fazia eventos empresariais, fazia formatura, casamento, e aí eu decidi, porque eu precisava que entrasse dinheiro na empresa, né? Havia necessidade, eu decidi realmente focar em formatura e ser especialista em formatura para virar até porque todos os meus concorrentes na época eram concorrentes que para concorrer com ele eu precisava ter muito dinheiro e eu não tinha dinheiro, eles davam cachê extraordinários para as turmas, então eu não tinha isso, então eu precisava trabalhar de uma outra maneira que eu teria algum valor agregado que não fosse só dinheiro. Então, assim, busquei sempre trazer alguma coisa diferente para o meu formando, diferente do que as outras empresas estavam trazendo. E, assim, igual eu falo assim, fotografia, todas as empresas de fotografia fazem fotografia. Agora, como ela entrega, quais são os profissionais que estão envolvidos. Por isso que eu falei assim, eu gosto de trabalhar com gente boa, como é que ele trata bem o teu cliente, de que forma que ele está tratando bem o teu cliente. Então, assim, a gente busca ter dentro do nosso cast esse tipo de profissional. Entendi. Vai ter muito de fora. Espero que não seja o seu, né? Porque ficou fazendo juros de amor aí, ó, Flávio. A Flávia, ó. Mais alguma pergunta? Vê se tem mais alguma pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Qual é a chance das empresas abaixarem? Eu não entendi. O preço? Bom, eu acredito assim, preço não é fator determinante para ninguém comprar nada, tá? Isso não sou eu que estou falando, não. Isso são os livros de administração, são os livros de técnicas de venda. Preço não é fator determinante para nenhum tipo de compra. E, se eu não me engano, ele é um quarto item para se tomar uma decisão, tá? Acredito que se você tem valor agregado, o Thiago é uma boa pessoa para você fazer a live. O Thiago tem umas coisas bem diferentes, ele tem umas pegadas legais lá em São Paulo, ele faz umas coisas diferentes que tem muito valor agregado, tá? Então, assim, a gente precisa agregar valor. Hoje, por que eu decidi não ser uma empresa que faça um volume grande de eventos? Porque eu decidi entregar qualidade para os clientes com quem a gente está trabalhando. Em vez de tem empresas que fazem 5, 10, 20 mil. No meu ponto de vista, a fotografia, ela é impossível você trabalhar com altos volumes e trabalhar com qualidade. Até porque você precisa de uma carteira de profissionais altamente gabaritados e, infelizmente, para o volume, para você ter uma ideia, nós temos, só os nossos associados, eles formam por ano 198 mil formandos, tá? 198 mil formandos. Só os nossos associados. Dentro de um mercado de formatura, se não me engano, sai da faculdade 1.200.000 formandos ano. Desses 1.200.000 formandos ano, vamos acreditar aí que 30% faz festa. Então a gente tem quase 400 mil pessoas fazendo formatura num período curto de tempo. Não existem profissionais altamente gabaritados, seja ele qual for, de uma mesma área,
para atender essa demanda. Não existe. Então, por isso que você vê fotógrafos, igual eu vi mais cedo a gente falando de planos de alguns fotógrafos de plano de carreira. Eu aprendi isso muito com o Thiago, plano de carreira para fotógrafo, né? O fotógrafo tem determinada câmera, e você falou da CP7. Ganha tanto. Um fotógrafo que tem outro tipo de equipamento ganha outro valor. O fotógrafo que tinha outro equipamento ganha outro valor. Enfim, um plano de carreira para o fotógrafo, a gente não tem essa quantidade de profissionais no mercado. Você que conhece, eu sei que tem muitos feras que estão aqui, muitos feras, mas a gente consegue contar, né? E aí, se você tem uma formatura, teve vezes aí que a gente trabalhou com um número expressivo de fotógrafos que não dava, assim, meu Deus, como é que isso vai acontecer? Então, até mesmo por um processo pós-pandemia, a gente ter uma boa distribuição dos eventos para que a gente consiga atender todos, pelo menos nós aqui estamos muito preocupados em entregar qualidade para o nosso mercado. Acho que o Thiago fez uma pergunta aí. Será que o ano de dezembro será dezembro igual todo ano ou vamos trabalhar mais? Haverá acúmulo de trabalho? O Thiago ele já respondeu essa pergunta, só que você não estava, acho que você não estava na live, né? Isso vai depender muito aí. Vai depender muito da curva da pandemia. É. E de lugar para lugar. Que pode ser mais otimista em agosto, mais pessimista em dezembro. Tá? E na hora que vier também, gente, como eu falei assim, já conversei com alguns empresários, vários empresários que provavelmente, dependendo de como fosse, voltar em agosto, por exemplo, a gente vai encavalar a temporada 20.1 com a temporada 20.2. Isso vai encavalar, né? Eu ainda tinha aqui, se não me engano, 4 turmas da temporada 19.2 para fazer a festa. Estava parado que ia ser agora. Na hora que entrou a pandemia, já era naquela semana. Então, ou seja, a gente ainda tem algum resquício de turmas que tem essa formatura que vão acontecer quase um ano depois da tua formatura oficial, né? Então, assim, a gente vai ter um número, espero mesmo que a gente tenha um número bastante grande de eventos voltando, porque também a gente aqui, enquanto empresa, precisamos com que isso aconteça para a gente poder vender e fazer com que essa roda continue girando, porque senão, do mesmo jeito que falta para o fotógrafo, falta para o empresário, falta para o mercado como um todo, e a roda não gira mais, né? O Odilon tá aí, um beijo no Odilon também. Com certeza, Thiago. Dá para contar nos dedos a quantidade de fotógrafos que a gente tem no mercado de formatura. É muito pouco, é muito pouco. E assim, eu acredito, e sempre, o Thiago sempre foi uma pessoa também que sempre tentou trazer, colocar mais fotógrafos no mercado. Aqui em Juiz de Fora, uma das coisas que a gente fez aqui, até mesmo num processo de ampliação da empresa, a gente criou a Aquarela Escola de Fotografia, né? A gente é doido para trazer você, para fazer, não só você, mas outros fotógrafos. Thiago, já falei várias vezes, Thiago, vamos lá, vamos capacitar gente nova. Capacitar gente nova não quer dizer que a gente vai estar... o fotógrafo que é bom, ele tem seu lugar para sempre. Aquele que não é bom, ele não vai ter seu lugar mesmo, porque ele não é bom. Então, assim, quando o fotógrafo é bom, ele acredita no trabalho que ele faz, se tiver um outro fotógrafo tão bom quanto ele só vai fazer com que o mercado se nivele. E aí, quando eu trabalho com algumas pessoas, igual eu trabalho com a equipe de vocês aí, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal daqui de Juiz de Fora, todo mundo trocando conhecimento, e eu acho isso puta legal, sabe? Isso é o que traz um grande tesão para a gente que está na direção de uma empresa, ver toda a base se discutindo, né, o que está na linha de frente, se discutindo como é que pode melhorar. E uma coisa que o fotógrafo e essas pessoas que estão na linha de frente precisam ter, que e até de um empresário, né? O Rico acabou de entrar aí também, de um empresário, eu troco muita conversa com o Rico, converso demais com o Rico. Então, assim, se os fotógrafos que são bons, né, eles não ajudarem a passar o conhecimento, fala Rico, se ele não passar esse conhecimento, a gente daqui a pouco não vai ter essa quantidade de fotógrafos
para atender o mercado como um todo. E aí, em vez da gente estar ajudando com que o mercado ele se prospere, a gente vai estar acabando com o mercado. Por isso que a Abeform, ela quer nivelar o mercado por cima. A gente quer trazer bons de todas as áreas. E quanto mais bons a gente tiver, você imagina de 1.200.000 pessoas, 30% que a gente calcula faz festa, imagina se a gente começa a fazer uma campanha e aí a gente sobe isso em 10%. E a gente sobe mais isso 20%. Não vai ter mão de obra qualificada o suficiente para atender essa grande demanda. Então a gente precisa trocar informação. Os fotógrafos não podem ter medo de ficar passando aquilo que ele conhece, com medo de perder o seu lugar. Você é único. O fotógrafo é único. E não é porque o fotógrafo, então eu não estou conseguindo, eu vou abaixar preço. Não, não é também não é essa linha, vou abaixar preço. É a mesma coisa que eu falei na questão do cliente, não é baixar preço. É você entender o trabalho que você faz. O nosso fotógrafo aqui, ó, o Almeida. Fala, Guguta. Tá aí também um puta de um cara que começou com a gente, tá aí, passa o seu conhecimento, outros tantos que estão aí, o Maurício, o Rico, você, a Flávia, todo mundo passando conhecimento, isso é muito legal. Eu, pelo menos, enquanto empresário, quero trabalhar com gente assim. Eu sempre falo que eu quero trabalhar com pessoas melhores do que eu. Trabalhar com gente pior do que eu não dá, não. Né? O Thiago, workshop, né? Fazer workshop, para ajudar mesmo na evolução, tem que fazer workshop. Existe grande possibilidade agora da gente fazer verdadeiros encontros com fotógrafos para trocar informação. O Leozinho também, um outro cara incrível aqui da gente. Então, assim, trocar informação. A gente precisa trocar informação. Todo mundo, todos os fotógrafos, todos os cerimonialistas, todas as pessoas que detêm o conhecimento precisam trocar. Porque eu aprendi na minha vida, quanto mais eu distribuo o conhecimento que eu tenho, mais conhecimento eu adquiro. Tá? Pelo menos eu sou dessa ideia aí. Eu concordo com você plenamente, cara. Tá baixo, El. Coloca o microfone perto da boca. Esqueci. Eu concordo com você plenamente. Eu sou mesmo um que, assim, eu cansava de ver o Rico fotografando, ficava atrás dele. Às vezes eu fazia mídia, né, pra Gabarito Eventos na época. E falava pra ele, mano, você é uma inspiração pra mim. Eu preciso muito aprender o que é fotografia, né, dentro de formatura. E o Bruno da Viva, ele também me ensinou muita coisa. E eu precisava não querer ser melhor que ninguém, entendeu? Mas eu precisava ter uma qualidade de material para eu poder entregar um bom trabalho para vocês, entendeu? Quando eu falo ser melhor, Ruel, não é melhor, assim, quando eu falo de trabalhar com pessoas melhores, eu gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu, porque assim, se eu trabalho com gente pior do que eu sempre vou me nivelar por baixo. Então, assim, quando eu trabalho com pessoas como você, Rico, Gustavo, o Leozinho, quando eu trabalho com o Odilon, enfim, todos os nomes que estão aqui, né, essas pessoas me incentivam, mesmo nos grandes momentos de desafio que eu tive enquanto empresário, em continuar, sabe? Em continuar a fazer, em continuar apostando nisso, né, em continuar gerando renda, gerando possibilidade de trabalho. Então, eu sempre busquei fazer isso para o mercado como um todo. Isso é uma das coisas minhas, né? Até o Orlando fala que eu tenho um coração muito mole. Então, assim, isso sou eu. O Maurício também, tive a oportunidade de conhecer o Maurício lá no evento que a gente trabalhou, todo mundo junto. Então, assim, gente, vocês que estão aí, que são os bambambãs, que está todo mundo aqui para mim que eu estou vendo aqui, são os bambambãs da fotografia. São vocês, né, que precisam ajudar essa nova galera que está chegando, principalmente a se desenvolver. Não compete só ao dono da empresa, é muito fácil jogar a responsabilidade só para o outro. E assim, a gente vai precisar de todo mundo. Depois que isso passar, a gente vai precisar de todo mundo. E eu espero mesmo que daqui a pouco o mercado esteja fazendo 1.200.000 formandos e que a gente tenha trabalho de segunda a segunda. Né? E não só a gente, porque eu sou um só. Então, assim, eu vou precisar de uma outra pessoa para fazer outras coisas e fazer aquele mesmo trabalho. E aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Mais uma vez,
para não ficar repetitivo. Essa crise está cheia de oportunidades, gente. Eu acredito que a melhor oportunidade que a gente tem aí é de se ajudar. Se ajudar mesmo, se ajudar um ao outro, sem receio, sem medo. Enquanto empresário de segmento de formatura, Thiago também aí, eu jamais vou deixar de chamar uma outra pessoa ou um outro fotógrafo. Eu sempre vou chamar um fotógrafo para trabalhar comigo quando esse fotógrafo me entrega algumas coisas que para mim são importantes. Primeiro, o carisma com o cliente que eu tenho. Isso é fundamental. Tá? O segundo momento é o respeito e como ele veste a camisa da empresa com que ele está trabalhando. Tá? Depois disso, depois dessas duas coisas principais, é o material fotográfico que ele me entrega. Tá? Então, assim, primeiro eu prezo muito mais as pessoas, os relacionamentos interpessoais, para depois eu olhar mais pela parte técnica, que hoje é super importante, né? Só que eu olho primeiro para as pessoas. Tá vendo, El? Faz live com dicas também, podia fazer com o Rico também, podia fazer com o Maurício, podia fazer com o Leozinho, com o Gustavo. Você tem um monte de gente boa aqui, gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo que está aqui, para fazer isso e vocês trocarem informação. E talvez seria muito interessante, acredito vocês, pegar uma plataforma onde que todo mundo pode fazer, por exemplo, o Zoom, e fazer esse debate, como alguns empresários estão fazendo debate sobre eventos, né? E discutindo eventos onde vocês podem discutir a fotografia. Eu acredito que vocês precisam discutir fotografia, vocês precisam discutir o que é melhor, um debate mesmo com uma sala cheia de gente foda, desculpa o palavreado, mas é isso que vocês são, todos que estão aqui são fodas, né? Para que vocês consigam aí trazer bom resultado. Ó, comportamento, técnica e comprometimento. Eu já colocaria diferente aqui, Thiago, como eu coloquei, né? Eu coloquei comportamento, comprometimento e técnica. A ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto. O Thiago pensa desse jeito, assim, é a mesma forma como eu penso também, é isso. Né? É isso aí, ô Michel. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Rico, tem alguma coisa para dizer aí? Marcelo Campos também está nos assistindo aí, tem alguma coisa para falar pra galera? Então, para a gente voltar todos feras, mais feras ainda, para a gente não detonar, mas enriquecer o mercado, é estudar e ajudar aquele que precisa de ajuda. Está na hora da gente ajudar. Não é só ajudar com dinheiro, não é só ajudar com o outro que está lá. Tem muitos fotógrafos que vão precisar da ajuda de todos vocês que estão aqui para poder crescer. Eu também te amo, Rico. Eu amo um monte de gente que está aqui dentro. Vocês são pessoas muito importantes. Vocês são pessoas muito importantes na minha vida, porque tudo aquilo que eu construí também foi com a ajuda de vocês. Né? Tudo aquilo que eu venho buscando, e tudo isso que eu construí, e tudo isso que eu venho lutando por esse ideal da associação, por esse ideal do mercado, é para melhorar para todo mundo, não é para melhorar só para mim. É para melhorar para todo mundo, porque ninguém consegue, nenhum ser humano é uma ilha. Então a gente precisa ajudar um outro. Eu acredito que esse é a maior ajuda que vocês, que são a equipe A da fotografia do país, ajudar aqueles que precisam melhorar para se tornar a equipe A também. Porque o mercado vai precisar de vocês, vai precisar deles. Então, assim, querem ajudar alguém? Não tem grana para ajudar alguém? Não é só de grana que a gente precisa ajudar, a gente pode ajudar com conhecimento, a gente pode ajudar com várias outras maneiras, sem ser só com dinheiro. Então, fica aí o meu pedido a vocês, que são as pessoas que são os detentores dos melhores conhecimentos, técnicas, comprometimentos, caráter, né? São vocês que estão aqui. Então, gente, vamos fazer esse negócio funcionar, porque na hora que voltar vai ser bom para todo mundo. Eu espero que volte logo mesmo. Eu ia pedir para você dar uma dica para a galera aí, mas acho que nem precisa mais, né, cara? Foi 20 minutos de mentoria aí, ó. Estou à disposição, tá?
para qualquer um de vocês que estão aí que queiram conversar comigo, trocar ideias, é só me chamar lá no Instagram mesmo. Muitos aqui tem meu WhatsApp, se não tiver pode pedir pro El, pro Rico, pro Leozinho, pro Vicente, pro Maurício, todo mundo aí tem meu telefone pra gente trocar informação. Eu sou um cara super aberto para trocar informação. Tô aqui para aprender com vocês. Eu não sei de tudo, não sei mesmo. E quero muito aprender com vocês. Quando eu tive a oportunidade de estar com vocês lá no Intermédio, muitos de vocês aqui, eu aprendi muito com vocês. Muito mesmo com vocês. E valorizo isso demais. Tá? Show, Michel. Meu amigo, eu quero te agradecer pela live. Foi muito bacana mesmo. Foi a live mais estendida que eu tive até hoje. Assim, semana que vem eu tô querendo trazer um cara que trabalhou com formatura também. Hoje ele criou o próprio produto dele, ele vende fotografia pela internet, dá curso de fotografia, que é o Vinícius. Tem muita gente que conhece ele. Ele vai vir trazendo a mentalidade do fotógrafo hoje em dia, né? O mindset que o fotógrafo precisa ter para ele poder dar continuidade nessa jornada maravilhosa que a gente tem no mercado e bola para frente, tá bom? Meu amigo, foi um prazer enorme falar com você. O prazer foi todo meu, tá bom? Obrigado mesmo. E a gente também tá aqui. Obrigado aí a todos. Obrigado mesmo, beijão no coração de todos vocês. Beijão. Tchau, fica com Deus. Tchau.